Boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. Espero que esteja bem. Hoje nós vamos dar início a mais uma live do Cinema em Movimento. Dessa vez com o convidado Geovânio, né, onde nós vamos debater mais uma vez o filme Olha para Elas, que se trata do encarceramento feminino. Ele mostra um recorte mais lá de Santa Catarina, mas que é uma realidade que nós podemos enxergar como se fosse de todo o Brasil, né? De certa forma. Então, eu vou chamar o Giovanni aqui. Enquanto ele aceita, é importante a gente falar que o Cinema em Movimento ele é um projeto realizado pela MPC Filmes, um patrocínio da Petrobras, Ministério da Cultura e Governo Federal. Boa noite. Está cortando um pouco. Deixa a ligação estabilizar que a gente. Giovanni, sua live está travando. Não está saindo áudio e o vídeo também está bem passado. Me ouve agora? Tá bem baixo. Tá baixo. Deixa eu colocar o fone. Tá? Me ouve melhor agora? Agora sim. Pronto. Agora Como é foi. que tá? Boa noite. A gente vai ter aqui a Jéssica, que é a intérprete do projeto, e aí a gente, para ajudar ela também, né, para colaborar, a gente fala. é, Cada um tem seu momento para falar, para não ficar misturado, beleza? Tá certo. Tá certo, tudo bem. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir que você se apresente, fale sobre você um pouco e também diga, e logo em seguida você diz o que é que você, o que é que você achou do filme, é, o que é que você vê nele, que você também vê na realidade, coisas que você já presenciou ou alguém conhecido. Falar sobre suas perspectivas ao assistir. O que é que você tinha a dizer? Pronto. Eu vou falando e à medida que travar alguma coisa, você me fala, viu? É, pois bem, eu me chamo Giovanni, né? Giovanni Silva Santos. Eu sou mestrando, na verdade, sou mestrando em geografia e graduação em geografia, então, sou graduado também em geografia, Tá, tá cortando. tentar mudar a rede aqui, viu? Será que vou tentar mudar? Dá- Pronto. Terminou? É porque deu uma Não, cortada. Só que aí também é problema com a minha internet. Aí eu liguei outra aqui sim, para sim. melhorar, Ah, não, aqui também. Aqui tá? também, nada. Não consegui ouvir o que ele falou, não. Eita.
Eu também não consegui ouvir o que o Giovanni falou. Eu só consegui ouvir que ele era mestrado em geografia. Hum, Aluno formado em geografia, também não consegui ouvir. faz assim, Foi só você, não. tá certo. A internet que você tá aí é Wi-Fi? Pronto, melhorou. Tá, Sim, sim. Dá pra pronto. ouvir. Mas assim, quando você for falar para ver se melhora, você desliga a câmera e deixa só o áudio para a gente Ok. fazer um teste. Né? Certo. Eu me chamo Giovanni, né? Isso. Continuando. Foi? Ok? Tá ok. Pronto. Continuando, né? Porque aí acho que cortou. Eu sou mestrando em Geografia, né? Pela Universidade Federal de Sergipe. Também sou graduado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, pelo campus de Itabaiana, né? Fiz parte do PET, né? Do Programa de Educação Tutorial, fiz parte do PIBID também. E ingressei na pós discutindo alguns temas, né, mais de cunho da, no debate muito próximo das leituras de trabalho, né, do mundo do trabalho, das transformações nas relações de trabalho, e, e acaba que me debruço por temas nesse sentido, né, que discute essas questões. De antemão, quero agradecer também, né, o convite do Naubert, né, agradecer, eu fiz, inclusive, o meu estágio, o tirocínio docente foi na turma do Naubert, né? Então a gente já tem aí um certo contato há um tempo. Então agradecer pelo convite, né? Parabenizar inclusive pela iniciativa, né? É, Parabenizar por estar se envolvendo nesse projeto, né? Que acaba que é muito importante que você alie uma coisa que você gosta com uma coisa que acaba trazendo muita contribuição para o curso e para você mesmo também, né? Então, parabenizar também nesse sentido. Vamos sobre o filme, né? Quero falar sobre o filme. Eu não conhecia o filme, na Uhum. verdade, nenhum daqueles do que você enviou conhecia. É, o que eu gostei do filme, muito, gostei muito, né? E eu, inclusive, achei ele muito. O que é que eu achei do filme, né? Para mim, ele foi muito impactante. Impactante em que sentido? Porque a gente é acostumado, quando está discutindo essas questões do encarceramento e coisas desse tipo, a gente é muito acostumado a discutir muito mais do ponto de vista geral, né? E aí o filme, ele traz uma perspectiva que para mim foi muito importante de perceber, né? E que eu é, consigo ver tranquilamente aspectos disso na realidade, né? Do cenário que a gente vive, do ponto de vista, por exemplo, da política de encarceramento em massa, né, que se dá. Mas o filme ele traz uma questão mais específica, que é justamente demonstrar, né, no meu entender, como a condição da mulher presa, né? A condição da mulher em cárcere, ou apenada, né? Com o termo mais correto. O Márcio falou aqui que talvez eu consiga melhorar, falar com a câmera aberta. Eu vou abrir a câmera para ver como é que fica, viu? Abre. Pois bem, pronto. Tá É, melhor. tá melhor, né? Pronto. Uhum. E aí, o que é que eu achei? É um filme que ele traz do ponto de vista de como esse aspecto se dá, principalmente em relação às mulheres, né? Como as mulheres, elas, na condição de apenada, como isso, inclusive, traz alguns aspectos que não são gerais, né? Em relação aos homens, né? Então, por exemplo, toda a lógica do abandono em relação aos companheiros, né, e companheiras, né, os próprios familiares, o próprio machismo, inclusive, da mulher enquanto aquele arrimo que se o homem erra, ele não recebe talvez o mesmo punição que a mulher recebe, né? O próprio abandono que ela
elas se encontram ali, a lógica do Estado, né, de controlar, de jogar, inclusive essas mulheres para o cárcere. Então, pronto. Toca pelos comentários, viu? E aí eu vou correr respondendo também. E aí, isso inclusive foi impactante para mim, né? Porque eu não conhecia essa realidade, né? Eu até comentei com o Naubert que o tema do encarceramento não é algo que eu me debruce nas minhas pesquisas, né? Eu converso muito, trabalho muito com outras questões, então não é algo especificamente do cotidiano de pesquisa, assim. O que, por sua vez, me trouxe muitos conhecimentos, né? Despertou um interesse para algumas coisas que eu não costumava ler, não costumava observar, e que acabou me observando. Então, acho que isso foi um ponto positivo para mim, assistir o filme. O impacto é muito forte, né? Porque é uma questão real, né? Que nos impacta, que traz e que está aí no nosso cotidiano o tempo inteiro. Basta a gente enxergar, e aí, nesse sentido, traz o nome do filme, que é Olha para Elas. Eu acho que um dos objetivos é justamente olhar para essas mulheres, né? Como é que elas são vistas, como é, inclusive, que elas não são vistas, né? Então, o momento, assim, do contato com o filme, né? Eu assisti 2 vezes, foi muito nesse sentido, do impacto, né? Em relação a essas questões. Uhum. Você errou? Então, e para como somos professores, né? Eu ainda estou em formação, mas como você, como professor, o que é que você vê ali dentro do encarceramento? Que eu retornar. A cadeia. A prisão é um lugar dito como um lugar para meio que transformar aquela pessoa que está ali para reinserir ela na sociedade. Mas as condições que a gente vê lá dentro não são adequadas para isso. E algumas são até desumanas. E com o olhar da educação, mais voltado para a educação prisional. Também não entendo muito sobre a área, mas acredito que com a educação, com a implementação da educação lá dentro, essa reinserção dessas pessoas na sociedade vai se dar de uma maneira mais adequada do que mais leve, né? Então, o que é que você tem a dizer sobre isso, sobre a educação prisional e também a educação aqui fora, como maneira de evitar que essas pessoas da classe trabalhadora, como na maioria das vezes são, acabem em situações de encarceramento? Deu para entender onde eu queria chegar? Deu sim, deu sim. Vamos lá. O que é que eu acho? Eu acho que, primeiro ponto, né? Talvez eu acho colocar essa questão. Eu acho que a lógica do encarceramento, né? O que eu percebo, inclusive de alguns debates que eu já acompanhei, a lógica do encarceramento é uma lógica que é funcional justamente para não resolver o problema, né? Que gera o encarceramento. E que problema é esse, né? Principalmente o problema da pobreza, da desigualdade social. Então, qual é o papel fundamental que as cadeias acabam cumprindo hoje, né, na lógica do sistema capitalista? É uma lógica de, olha, a gente tem uma pobreza alta, né, uma desigualdade que só cresce no mundo, tanto no Brasil quanto no mundo, né? É uma lógica que só prende, né? Prende muitas vezes por crimes pequenos, né? Associado muitas vezes ao tráfico de drogas, e aí quando você vai olhar ali o tráfico é uma pequena quantidade, então existe inclusive um mercado muito lucrativo aí em relação tanto à própria lógica da chamada guerra às drogas, né? Tanto como a lógica das próprias prisões, né? Os Estados Unidos têm inclusive aí crescido o número de prisões privadas, né? E qual o interesse, inclusive, dessas prisões privadas? Então, a lógica é o seguinte, olha, a gente tem um monte de pobre aqui,
Tem um desemprego crescente, né, um desemprego estrutural, que atinge a totalidade da classe trabalhadora, de branco a negro, principalmente negro, né, a gente tem que entender justamente isso, negros e mulheres, pobres, negros e mulheres, né, adultos, né, que a gente encontra, mas o desemprego crescente, esse desemprego acaba se refletindo da desigualdade no aumento da pobreza, né? E aí o que é que o Estado faz? O Estado faz, olha, a gente não quer, a gente não vai resolver o problema da pobreza, porque inclusive não é interesse do Estado, não é interesse da lógica da produção capitalista. A gente não muda, então, a verdade é essa, de uma literatura, né, teórica, a gente super tido uma grande massa de pessoas do exército industrial de reserva que com possibilidades de inserção social em outras, em alguma atividade, né, laboral, e aí acaba recorrendo ao crime, porque às vezes é muito a possibilidade que ela encontra. Então, por exemplo, um monte do que aparece no filme, no documentário, é muito aquela pobreza, que é uma pobreza, né? Inclusive, uma das pessoas que aparecem, né, mulheres, eu não lembro agora qual o nome dela, mas é das estudosas do caso, né, em si, é uma lógica de encarceramento da pobreza, né? O que se encarcera da pobreza. Então, o que é que para mim, que eu entendo hoje? Eu entendo que a lógica do encarceramento é uma lógica que ela tende a não resolver o problema do encarceramento, porque justamente que, que não vai ter uma possibilidade de futuro de inserção social e jogar lá ele na humana das prisões. E aí, o que é que eu entendo nesse sentido? É que a prisão não resolve. Essa é a minha leitura, ela não resolve. Então, do ponto de vista da reeducação, né, muitas vezes o que a gente vê é justamente um processo de deseducação, né? Obviamente que existem iniciativas, né, de atividades dentro da prisão que podem acabar trabalhando um processo de reeducação. Mas, na verdade, o que ocorre não é um processo de reeducação, é justamente um processo de aprofundamento da própria condição da qual aquele sujeito ou aquela sujeita entra nas prisões. Então, a própria lógica do sistema prisional, ela é perversa. Ela é produzida para criar, para manter a desigualdade. Porque justamente o próprio sistema não oferece possibilidades de desenvolvimento, não oferece possibilidade não oferece possibilidade de inserção social para essa classe trabalhadora que não encontra. E aí, inclusive existe um debate na literatura, né, uma galera que inclusive defende o abolicionismo penal, né, o movimento que tem muitas correntes, né, tem muitas leituras, tem muitas perspectivas, mas que, olha, eles propõem mudar a lógica de punir, né, vou colocar assim, acabar com esse punitivismo que aparece, que acaba sendo uma forma de disciplinamento da própria classe trabalhadora. E aí vamos voltar para outra pergunta agora, né, sobre a reeducação, ou sobre a educação, né. Por que é que eu digo isso, Albert? Porque qualquer medida de reeducação, né, que se coloque dentro da lógica que permanece as prisões hoje, é uma medida que ela tende a não resolver o problema da superlotação dos presídios. Essa é uma questão. Porque você tem uma casa e a casa ela tem uma estrutura que tá falida. E aí ela começa a apresentar rachaduras na casa. Ao invés de você melhorar a estrutura ou trocar a estrutura, né, vou colocar assim, você começa a fazer reparos. Essa seria a metáfora que eu poderia usar para dizer mais ou menos o que seria algumas iniciativas, pelo menos do que a gente tem, né, de um modo geral. É óbvio que tem iniciativas de reeducação que elas promovem realmente uma inserção social, mas o que a gente tem muitas vezes, de um modo geral, é um processo de deseducação. Por quê? Porque a própria lógica da prisão é uma lógica de transformar esses sujeitos
e jogar esses sujeitos em meros corpos descartáveis, vou colocar assim, né? Então, é, é, ela se sustenta, inclusive, numa ideia de guerra às drogas, né? No discurso de guerra às drogas, que, inclusive, está o tempo todo sendo insuflado na mídia, né? Você olha, você entra no canal hoje, em alguns canais, eu não vou citar o nome, né? Inclusive, com o perigo da live cair, mas existem vários canais aqui que, se você entrar na hora do almoço, na hora do jantar, né, que é onde geralmente a classe trabalhadora mais passa a assistir jornal, né? São justamente os horários que está o tempo todo ali se insuflando um clima de violência, né, de relatos policiais, de violência, de roubo e tudo mais, justamente para causar uma insegurança na população, para inclusive com essa insegurança se justifique um discurso de guerra às drogas, de ameaça ao terror, de combate à violência e coisas nesse sentido. E aí, como educador, né, o que é que eu penso? Eu penso que a educação é um caminho, né? É uma alternativa para a gente pensar é, o como fazer com que muitos dos nossos jovens não acabem sendo descartáveis. A educação é um caminho, é muito importante. E eu, inclusive, enquanto professor, defendo, inclusive, isso. Enquanto professores, a gente tem um compromisso fundamental com a educação. No entanto, ela tem que vir lado a lado com um conjunto de outras políticas, né, vou colocar assim, de outros aspectos, que promovam realmente uma outra forma de inclusão social. Então, por exemplo, pensar na possibilidade de trazer com a educação de outras políticas, né, de colocar em debate outras discussões que tragam, por exemplo, acesso a emprego, a moradia, que envolva, de um modo geral, a chamada questão social. Para dizer, olha, vamos propor, a partir de, por exemplo, uma outra lógica de sociedade, fazer com que a gente não esteja o tempo todo produzindo suas descartáveis, né, que acabam sendo jogadas, né, no porão das prisões, desumanamente, né, negando totalmente a condição humana, inclusive até do ponto de vista das necessidades físicas mesmo, biológicas, né, em detrimento de manter em curso uma desigualdade. Então, a educação, para mim, ela é fundamental porque ela é um caminho para que a gente possa enfrentar também esse estado de coisas. É um caminho do ponto de vista, né, da educação mesmo, da nossa população, né? É um caminho do ponto de vista da formação da consciência, do pensamento crítico, justamente para a gente entender que nada disso é natural, que todo esse processo ele é histórico, então ele vai sendo construído, inclusive, a partir de determinados interesses. Então, para mim, a educação, nós, enquanto professores, acho que é fundamental trazer um vídeo como esse, um documentário como esse, para a nossa sala de aula, para que a gente possa fazer nossos alunos pensar, mas realmente o que é isso? Como é que se dá essa política de encarceramento? Porque muitas vezes a gente não consegue dialogar, né? De mostrar para eles, olha, às vezes pode ser um vizinho seu que está aí numa condição de pobreza e que vai ser preso e tal e tudo mais. E aí, como é que fica nessa pessoa? Né? E aí, às vezes, a pessoa tem uma relação de amizade, mas acaba incorporando o discurso de ver, às vezes, o inimigo, o vizinho como inimigo, um amigo ou um colega como inimigo, porque se insufla também, inclusive, um conjunto de outros determinantes sociais para manter em curso a violência. Então, eu penso mais ou menos nesse sentido, assim, eu sei que eu talvez possa ter ido longe, né, mas é porque eu sempre busco enxergar algumas frentes, né, que conduzem, né, então, a educação é importante, mas ela é uma das frentes, né, a gente, quanto professor, vamos dizer que a gente está na linha de frente desse processo, mas ela é uma das frentes da gente enfrentar essa lógica perversa de encarceramento da nossa população, né, da classe trabalhadora. É importante. Você tá falando aí sobre a importância do filme, e eu estava aqui lembrando das vezes que a gente apresentou em sessões presenciais nas escolas. E por conta da classificação tinha que ser turma de EJA ou ensino médio, né?
a maioria foi de EJA. E na sessão em Malhador, tinha muita. Tinha tanto jovem quanto adulto e idoso. E aí acabou que das mulheres que estavam lá se sentiu representada, porque ela também já foi uma mulher encarcerada. E por conta do histórico de vida dela todo, que ela falou lá, mas é pessoal, posso estar falando aqui, acabou que ela não pôde se dedicar tanto aos estudos, que ela tinha como na época, mas por questões pessoais dela também não conseguiu isso, se envolveu com pessoas erradas e acabou sendo presa. Né? Acabou sendo presa, mas por um crime que, se você for comparar com o crime que um homem comete, é muito pequeno, é quase nada. Que não era nem pela estar presa ali. E aí é isso que a gente enxerga nos relatos das detentas, que a gente vê nos relatos das detentas. Que muitas delas estão ali, mas por crimes pequenos. Né? Roubou comida, o parceiro geralmente está ali também por conta da influência de algum homem, da família, um primo, um irmão, o pai, né? O marido. E aí acaba que também tem como é que eu posso falar? Mas essa divisão de gênero também, e a gente vê que só pelo fato de ser mulher, e ainda mais ser mulher e preta, isso se intensifica mais ainda, né? Porque você vai comparar com crimes de homens, que a violência, no geral, está mais relacionada ao homem, inclusive de homem para homem, e é algo absurdo. A gente vê como o machismo e o racismo tá preso, né? Preso na sociedade. Só uma pergunta, você elaborou algum roteiro, alguma coisa que você queira seguir? Não, eu acho que o caminho que a gente está seguindo é interessante, né? Da gente ir conversando e tudo mais. Porque algumas coisas que eu já coloquei, do que eu pensei de comentar, já vem, eu já colocando um pouco, né? Justamente o início do filme, né, e tudo mais. Talvez, né, a título de curiosidade, como a gente está apresentando aqui, alguns dados sejam importantes, né? De colocar. Eu acabei achando importante alguns dados, né? Porque inclusive me chamaram a atenção. Então, por exemplo, que inclusive aparece no filme, né? É, talvez aí mais para frente a gente possa colocar, mas eu acho que a gente seguindo esse caminho de, de conversa, de debate, eu acho que é um bom caminho. Tá certo. Mas fique à vontade para falar o que você anotou aí. Então, você tenha falado a partir disso que eu acabei de dizer. Da divisão de Cara, gênero. eu concordo com vocês, sabe? E inclusive como é perverso, né, esse processo. E muitas das mulheres, né, que estão lá apenas, né, receberam apenas, algumas são inocentes, inclusive, algumas não, boa parte são inocentes, né? E muitas são em relação aos próprios companheiros, né? Então, a situação muitas vezes de uma reação a um processo de violência doméstica, muitas vezes ocorre um processo de violência, inclusive de sexual, né, de estupro, relação que essas mulheres acabam desenvolvendo e acabam que elas mesmo são penalizadas nesse processo. A própria vítima acaba sendo penalizada. Então, é uma lógica muito perversa, né? Eu acho que um grande aspecto do documentário também fazer com que olhe para essas mulheres e enxergue mais elas, né? Enxergue essa condição de gênero que impacta. Além disso, por exemplo, a própria lógica dos próprios companheiros, como você colocou, né? Dos esposos, maridos, desse sentido, que muitas vezes estão ali envolvidos com o crack, né? Ainda que a gente precise também analisar que são também
podem ser também muitos casos de pessoas pobres e pretas também na mesma direção, mas de companheiros que acabam levando essas mulheres para o crime, né? E elas acabam sendo obrigadas, em caso inclusive delas irem e eles ficarem, né? Foragidos e tudo mais, e coisa desse sentido. É, porque, além disso, né, um outro aspecto é a própria lógica do abandono, sabe? Eu quero insistir nisso, porque para mim foi algo que foi muito interessante. Com a própria condição de gênero, né, essa divisão, né, de gênero, vou colocar assim, a condição de gênero da mulher e daquele aspecto do cuidado, né, que a própria sociedade impõe, né, como uma lógica para essas mulheres, acaba demonstrando, por exemplo, que elas não recebem, muitas vezes, visita, a não ser se das próprias filhas ou das mães. Isso quando recebem, né? Isso foi uma coisa que me deixou pensativo, né? Porque geralmente quando o homem vai preso, são sempre as mulheres, são sempre as esposas, são sempre as filhas, a mãe, a avó, coisa desse tipo, que vão visitar, irmãs. Quando são as mulheres, elas simplesmente são abandonadas, né? Elas são abandonadas, né? E acabam que elas ficam deixadas lá, né? E contraditoriamente, elas mesmo abandonadas, a vida delas, inclusive, é pensar em como estão os filhos, né? Como estão sobrevivendo sem elas. A vida delas se torna os próprios filhos. Inclusive por conta dessa condição de maternidade, dessa condição de mãe, que acaba se impondo também, né? Numa certa lógica. Que para o homem, para ele tá tranquilo, tá tranquilo. Teve até uma fala de uma das apenadas que ela disse, ó, quando é mulher, ela disse, né? A mulher é besta, muito besta, né? Não, não que eu concorde, né? Mas ela está dizendo, a mulher é muito besta, né? Porque quando é ela, quando é o homem que está preso, elas vão visitar, estão ali. Me ouve? Deu uma falha na conexão. Aí ela caiu, ficou tudo preto aqui. Eu esperei para ver se ia retornar, mas não retornou, aí eu decidi que ia encerrar aquela e fazer uma segunda parte. Pronto, tudo bem. Tranquilo. Espera a Jéssica entrar aqui. Gente. Inicia dando paro. Reinicia. Tá. E até que melhorou a imagem. Depois... Agora, para mim, você tá parecendo tudo escuro aqui. É? Não sei se. Deixa eu ver se ela entra agora. Ela tá pedindo para mandar novamente. Mandei. Aí. Tá. Como cortou ali, que eu nem vi o que tu tá. Nem prestei atenção no que tu tá falando. Você parou em que parte? Eu Você tava. pode começar aí onde você parou mesmo. Pronto. Eu estava falando justamente do desprezo, né, que as mulheres recebem enquanto estão na condição de apenadas, né? E Justamente foi um dos aspectos que eu vi, a importância do título do filme, né? Justamente o olha para elas, né? Que é justamente esse olhar que a gente deveria ter mais, né? Eu já comentei isso já aqui, mas eu acabei achando importante, que é justamente o quê? Inclusive uma das moças disse que quando os companheiros estão presos, elas vão, entram, muitas vezes até levam drogas e tal, entram naquele processo ali. Já quando elas estão presas, né? Esses companheiros, e muitas vezes até por conta deles, esses mesmos companheiros delas, não esperam, vai por até aí uma semana, um mês, mas logo arruma outro e deixa as mulheres lá, abandonadas, né? Então, esse é um aspecto de um desprezo, assim, de desumanidade, né? Além da própria condição de estar encarcerada, de estar apenada, a própria condição do desprezo, né? Do abandono da família, né? De todos esses outros aspectos que acabam se somando e transformando, inclusive, aquele cotidiano daquelas mulheres. Uma vez eu vi uma fala do professor, do médico, né? O Drauzio Varela, que eu achei até interessante, que ele foi no podcast, né? No podcast Mano a Mano, né, no Spotify, e dele inclusive dizendo como
ele disse, ele desenvolveu um trabalho muito interessante nas prisões há um bom tempo, né? Inclusive, todo aquele filme, né, o debate do filme do Carandiru e tudo mais, é muito inspirado no relato dele também ali, da situação que ele observou enquanto desenvolvia um trabalho na casa de detenção, né, que é como ele chamava. É, mas ele disse, inclusive, que nas prisões femininas, nos presídios femininos, é onde ele mais via a mulher exercendo a sexualidade dela. Eu achei esse relato interessante. Em que sentido? Ele disse, simplesmente elas não, elas, que ele via de modo diferente, por exemplo, dos presídios masculinos. O que acontece? Por conta do abandono, né? Por conta do estar sozinha, muitas vezes lá no presídio, elas acabavam desenvolvendo relações com outras companheiras ali naquele processo, que acabavam inclusive acolhendo elas, né, nos momentos delas precisarem, né? Acabavam que nas próprias prisões, né, apesar de todas as suas problemáticas, elas desenvolviam outro tipo de relação, outro tipo de solidariedade. E até, inclusive, do ponto de vista do exercício da própria sexualidade mesmo. Em que sentido? De estar lá e estar livre, de se relacionar com outra mulher tranquilamente, sem nenhum problema, sem julgamento. Diferentemente, por exemplo, do caso dos homens, né, que tinha um julgamento maior, tem todo um processo numa questão de homofobia, né, do padrão heteronormativo, que os próprios homens, do machismo, né, que impedem os homens de fazer isso. Mas o relato dele foi interessante, porque ele chama a atenção dessa lógica de abandono e de como, inclusive, ela acaba produzindo outros tipos de relação, né? Então, ele tem desenvolvido um trabalho interessante nos presídios, né, nesses espaços das cadeias, e aí acabou que foi um dado interessante que eu quis trazer. Queria trazer um aspecto de dado, né, e talvez até saindo um pouco mais da parte do abandono, mas que me chamou muita atenção, porque além do Brasil carregar a marca de ser o terceiro país que mais prende, né, que tem a terceira maior população carcerária, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, ele também é o país que tem a terceira maior população carcerária feminina, né? Então, como essa lógica, inclusive, de encarceramento, de encarcerar a pobreza, né, como diz, inclusive, uma das pesquisadoras, né, no documentário, ela se processa no Brasil por uma lógica perversa, inclusive, né, e que tem muitos recortes, né, que a gente acaba enxergando e que no filme traz. Por exemplo, do fato de que de 7 entre 10 delas são pessoas pretas ou pardas, né, pretas e pardas, na verdade, né? Então, são alguns recortes, alguns aspectos que está muito atrelado, inclusive, à própria formação do Brasil, né? A formação do país enquanto nação, a própria formação territorial, né? O conjunto das relações que se desenvolve. O Brasil é extremamente machista, né? Também, apesar de toda uma lógica de no carnaval, né? Muitas vezes se apropriarem do espaço ali do momento de flexibilizar alguns valores tradicionais, mas acaba que é uma lógica de um certo tradicionalismo, de fantasia, né, também que se coloca e tudo mais. Mas existe uma lógica, inclusive, de controle dos corpos, né, uma lógica de controle da própria população trabalhadora, da classe trabalhadora brasileira, que ela passa, inclusive, por manter essas pessoas, essa população encarcerada. Né, uma lógica, inclusive, de encarceramento. Então, isso, inclusive, fala muito sobre a lógica do próprio país, né? Do país, inclusive, que apresenta a terceira maior população, né? E que essa população só tende a crescer, só tem crescido cada vez mais. É uma problemática, inclusive, que se coloca. Então, esse é um dado que eu acho que foi importante trazer, né? Eu acho que eu pensei também um pouco trazer mais ou menos nesse sentido. Mas, enfim, eu acho que mais ou menos um pouco do que eu pensei, né, nesse aspecto é isso. Aí eu acho que a gente pode ir conversando, né? À medida que você for trazendo questões, a gente vai conversando. Uhum. Uma coisa que, quando às vezes que eu assisti também, prestei atenção e comparei, é que no que o documentário traz, a gente vê que as mulheres ali dentro, majoritariamente, do ponto de vista do documentário, elas estão ali tem uma sororidade ali dentro, né? Elas estão se ajudando. E quando você vê no noticiário,
a situação que é nos presídios masculinos, você vê que o conflito é muito maior, a violência é muito maior lá dentro. Né? E no feminino, uma coisa que chama muita atenção é que não somente isso delas se ajudarem, mas se ajudarem também por conta dos filhos que muitas vezes estão sendo criados lá dentro. Né? E tem uma, deixa eu ver o nome dela aqui, uma das detentas é a Roselane. E ela tá no presídio desde que ela nasceu. Ela nasceu lá dentro, a mãe dela pariu ela lá dentro, ela foi criada, eu não lembro exatamente aonde, mas foi criada na rua, por quem? Mas foi na rua, engravidou, foi presa, teve filha na prisão, não tinha com quem deixar, então a filha ficou com um amigo, porque não podia ficar lá mais de 2 anos lá dentro. Aí ela saiu, voltou grávida novamente. E aí a gente fica se perguntando, com esse exemplo dela, onde é que está o Estado nisso? Cadê as políticas públicas para isso? Porque ela tá jogada. Ela tá jogada. Né? Ninguém olha para ela. Exatamente, né? Esse é um caso, inclusive, forte, né? Um dos casos mais fortes também que eu achei, porque acaba que se torna um ciclo, né, de pobreza, né? De reprodução da pobreza. Veja, a avó dela estava presa, né? Como você mesmo falou. Aí a mãe, não, na verdade, a mãe, né, que vai presa, a mãe que vai presa tem ela e depois ela tem a filha. Então acaba se reproduzindo um ciclo, né? Das mesmas condições, daquele mesmo processo que vai se colocando. E cada vez mais, e o que é também perverso, é como isso se desloca, né? Você pergunta, cadê o Estado, cadê as políticas públicas, e como acaba, inclusive, se colocando a culpa nela mesmo. Acaba se colocando a culpa nela, porque parece que a culpa é dela de ter nascido na prisão. Né? Então é algo que é muito violento, é muito forte, muito perverso também nesse sentido, porque é uma lógica que vai se perpetuando, vai se perpetuando enquanto não se rompe, né? E aí a gente vai vendo como é desumano, né? O próprio Estado ele atua, inclusive, para manter essa população sob controle, para manter essa população encarcerada porque não há possibilidade de outra forma de inserção, né? Para o Estado, né? Porque para a lógica, né, da própria comunidade, da própria população, o Estado poderia muito bem atuar no sentido de, olha, de trazer algumas possibilidades, né, de inserção social. Inclusive, na lógica que a gente tem na contemporaneidade, né, o próprio Estado ele acaba por incentivar todo esse processo de aprisionamento. Né? Não é à toa que, inclusive, tem crescido cada vez mais, não é à toa. Isso, a gente não pode, inclusive, separar isso de como o próprio discurso violento, né, da violência, ele tem sido se colocado, da ascensão da própria extrema-direita no mundo inteiro, né? Isso também tem relação com essa própria lógica, porque, inclusive, é a lógica de um inimigo comum, né? Uma lógica de destruição do outro. Então, esse outro que é uma ameaça que tem que ser destruído, que é uma das lógicas, inclusive, dos fundamentos do próprio fascismo, né? Da lógica de destruição do outro, como inimigo comum. Mas um outro ponto que eu achei também fundamental é como em todo esse emaranhado, né, de barbárie, né, barbárie social, a própria lógica, inclusive, do machismo, né, ela condiciona, né, inclusive aliada à própria pobreza, condiciona o aprisionamento dessas mulheres. Porque elas estão ali, né, muitas vezes são colocadas na função da reprodução social enquanto do trabalho doméstico, aquele não remunerado, muitas vezes na dependência de um companheiro, né, que ele força, inclusive, né, do ponto de vista até de um processo violento, essas mulheres a ficarem em determinada função e assumir determinada função, né, numa lógica patriarcal, né, para manter, inclusive, ela sob controle.
e aí a consequência delas acaba que elas vão se metendo de outra forma. Então, o próprio crescimento do encarceramento, a própria lógica do encarceramento das mulheres, também está muito atrelada à própria lógica do machismo, né? No sentido de que eles, eles inserem ela, muitas vezes, através da criminalidade, seja vou colocar assim, de crimes, principalmente em relação ao tráfico, né? O que mais apareceu, inclusive está lá no documentário, em relação ao tráfico. Eles acabam inserindo elas, às vezes elas não tem nada a ver, entra porque estava junto, é companheiro e tal, não sei o quê. E à medida, inclusive, que eles colocam lá, né, como se estrutura a sociedade, permanece, né? Então ninguém olha para elas, como você bem disse. Ninguém olha para elas. A não ser as próprias detentas, né? As próprias apenadas que estão ali, que acabam desenvolvendo alguma outro tipo de relação. Uhum. E até porque ela sai dali, a gente vê que não tem nenhuma política de acolhimento aqui fora, elas estão ali dentro, pelo próprio caso da Roselane mesmo. Ela saiu de lá, não teve quem acolhesse ela aqui fora, e aí a única escolha dela foi voltar para a vida que tinha, porque já ouvi isso de algumas pessoas, homens, né, que já estiveram lá e que falaram que preferiam estar lá dentro porque lá eles tinham, pelo menos tinham o que comer, né, onde eles ficaram, pelo menos tinham o que comer. Então, eles acabam acreditando que, eles e elas, acreditando, alguns, né, acreditando que lá dentro é a melhor opção para eles, porque aqui fora, se lá dentro já ninguém olha para elas, aqui fora também não. Mas era o contrário, vou falar. Aqui fora ninguém olha, lá dentro ninguém olha também. Mas ainda assim eles sentem um acolhimento maior lá. Acredito também que por conta dos outros que estão lá dentro, né, do que aqui. Aqui eles estão sendo excluídos, estão sempre às margens. E a única opção é o crime, porque não tem quem ajude, né? Também queria lembrar aqui uma coisa interessante, né, importante falar, que sobre São Paulo. O prefeito de São Paulo ele subiu um muro na Cracolândia, porque a Cracolândia está lá há muitos anos. Nenhum governo deu jeito, né? Deu um jeito de melhorar a vida daquelas pessoas, até porque o que acontece lá dá dinheiro para o Estado, né? Dá lucro para o Estado. E aí a gente também vê essa questão do... Eu ia falar da fome, né? Mas é aquilo que você está falando da pobreza. Porque a pobreza, ela também dá lucro para o Estado. Então, é como você falou. Eles querem que esse ciclo continue, porque se eles se arrumar uma maneira que esse ciclo se encerre, não vai ser bom para o capital, né? Exatamente, exatamente. É, então acaba que entram várias lógicas assim, né? Eu vejo por alguns vieses, né? Concordo totalmente com você. Eu acho que você está certíssimo na sua análise. E inclusive o próprio Estado ele não vai oferecer possibilidade, porque a não ser que a gente force e que a gente tome de arranque ele, mas ele não vai oferecer, porque a própria lógica do Estado é inclusive em cima do sustentáculo para o processo da acumulação capitalista, né? Porque vamos lá, à medida que ele, né, que o Estado, ao invés, por exemplo, de prometer, né, de resolver, tentar apresentar algumas outras possibilidades para essa população ser inserida, né, além de uma lógica de assistencialismo, ele atua, inclusive, para manter toda essa população carcerária, né, como descartável, assim. A verdade é essa que acaba se colocando como descartável. Eu gosto muito de ouvir o rap, né, que inclusive que traz muita denúncia, mas o Racionais, inclusive, ele tem um momento que ele fala realmente como é esse processo, né? É justamente tem uma música que ele fala: o ser humano é descartável no Brasil. Como modos usado, bombril, né? Eu tô até preocupado porque
tem os direitos autorais, né? E pode ser que caia, né? Mas eu estou mencionando. Mas, enfim, mas é realmente um processo, né? O Estado hoje, e no cenário que a gente vive hoje, no cenário de barbárie social, de cenário de crise, né, que se coloca, o Estado ele atua, inclusive, olha, se determinado tempo, né, se determinado contexto histórico, o Estado ele atuava para promover, por exemplo, a inserção da classe trabalhadora a partir de algumas políticas públicas, hoje a própria forma de atuação do Estado é para manter, inclusive, a maior extração possível de mais-valia, a maior extração possível de riqueza, a maior exploração do trabalho, a maior possível. E isso, inclusive, se converte, né, como se tratam de pessoas que estão se colocando, que são produzidas como descartáveis, né, elas são produzidas, né, elas não é a condição natural, é a própria sociedade que produz isso. Chega um momento que o Estado, que o próprio capital não está nem preocupado quantas pessoas vão morrer, ele vai continuar mantendo o lucro. E ele, inclusive, precisa, muitas vezes, de uma população marginalizada, você até falou, que estão excluídas, mas a verdade é que elas não estão necessariamente excluídas, né? A própria exclusão é uma forma de inclusão. É tipo assim, para você estar, né, a única forma que você está inserida é estando nas margens, né? Então, a própria lógica de manter aquele controle da população para que o processo de acumulação, o processo de extração da riqueza, ele se mantenha. Um outro processo que se dá é a própria lógica, por exemplo, da política do inimigo comum, da própria lógica de um inimigo, né, que incentiva todo um discurso de violência. E quem é que mais lucra com esse processo? São os grandes grupos da produção armamentista. Os grandes grupos, né? Produção de armas no varejo, né? Que tem crescido. O discurso armamentista, a gente viu nesses últimos anos como foi no país. Tem crescido, né? Em cima do discurso de violência, em cima do discurso do medo, em cima do discurso da insegurança. Então, há interesse por trás, há interesse econômico por trás, que orienta, inclusive, toda essa política de encarceramento. Porque, vamos lá, o que é que acontece? O fundamental, inclusive, do que eu vi, né, porque como não se trata de um tema que eu pesquiso, né, de modo aprofundado, eu fui ler algumas coisas, fui assistir alguns documentários, vídeos e tal, tudo mais. Inclusive, depois eu vou até fazer a sugestão aqui para quem assiste a live, depois possa até consultar. A título de introdução, né? Mas em que sentido? Todo o aparato, inclusive, do encarceramento, segundo as leituras que eu li, né, está muito em cima da própria lógica da chamada guerra às drogas. É a guerra às drogas que acaba produzindo o encarceramento. E aí, quem é que lucra também, inclusive, com essas guerras às drogas? São esses grupos, inclusive, esses grupos que aí estão da indústria armamentista, né? São esses grupos. Os grandes cartéis internacionais de drogas também, né? Os grupos farmacêuticos que controlam patente, coisa nesse sentido. Né? Então, a própria lógica de guerra às drogas é uma problemática. Né? Então, o problema do encarceramento está muito ligado ao problema da chamada guerra às drogas. Porque você pega e prende uma população, né, que tem a lei, que muitas vezes está ali fazendo o consumo, não que um consumo de pequeno porte, né, ou às vezes você prende aquele pequeno traficante de pequeno porte e acaba não mexendo, por exemplo, nos grandes grupos internacionais, nos grandes monopólios, inclusive dos cartéis das drogas, né, de um modo geral, e aí, inclusive, a partir dessa chamada guerra às drogas, né, inclusive até tratando muito mais como um problema de segurança pública do que um problema, por exemplo, talvez de até de saúde pública. Então, o que é que acontece? À medida que você tem essa política de guerra à droga, né, e que prende uma grande população, no Brasil, inclusive, principalmente preta e pobre, né, que muitas vezes pega ali, aquele que está ali na ponta, né, do processo, você acaba por contribuindo para que esses grandes grupos, inclusive esses grandes grupos, se apropriem de uma riqueza que é produzida em cima da barbárie, porque é produzida em cima de nenhuma possibilidade, né, de inserção social que não seja a parte do crime, né, e aí você vai, inclusive, vai se montando as facções, os grandes grupos organizados, e todo esse processo que a gente tem visto, e que se coloca numa problemática hoje, que é um problema, né, mas é muito lucrativo para o capital. Então, por isso que se mantém.
Por isso que continua essa lógica. Por isso que eu disse que a cadeia ela não vai resolver, quando eu disse lá no começo, né? Porque ela é feita para manter tudo o que se diz combater. Ela é feita para manter o crime em curso, ela é feita, inclusive, acaba fortalecendo para os grandes grupos. Ela é feita para um processo de disciplinamento da classe trabalhadora, de controle, inclusive, dos corpos, né? Dos corpos para o trabalho, né? Principalmente, porque você tem ali. Tem casos, inclusive nos Estados Unidos, que os próprios detentos eles estão se colocando na lógica de trabalho escravo, quase que campos de concentração, entende? Trabalho escravo, principalmente alguns presídios privados e tudo mais, né? Em que sentido? O trabalhador, o presídio, o apenado, né? Ele acaba trabalhando para pagar por sua pena. E esse trabalho onde é, geralmente? É um trabalho que recebe pouco, né? E são trabalhos que precários, né? Trabalhos precários ali em relação à extração de material, mais ou menos tudo nesse processo. Então é uma lógica, inclusive, perversa, né? Uma lógica de desumanização, uma lógica de transformação cada vez mais, né, das pessoas em coisas, né? Em objetos descartáveis. Uhum. Importante, você falou. É, a gente já está no final, então, para a gente encerrar aqui, né, por motivo do tempo mesmo, mas porque o debate está muito bom, estou gostando muito de ouvir. Aprendi coisas que eu não tinha pensado ainda, né, até anotei aqui para dar uma pesquisada depois. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre o filme que tenha te chocado? Oi, pronto. Deixa eu ver, viu? Porque eu anotei algumas coisas aqui. Pobreza. Um dado que é interessante, que aparece no filme, né, que eu acho que é interessante comentar, é que, por exemplo, 2/3 das mulheres presas hoje no Brasil são mães, né? Elas, e dessas, 58% são mães de mais de um filho. Então, por exemplo, aí volto para a pergunta que você fez lá no início, a questão da educação, né? Que é um ponto, né? Mas não é o único ponto. À medida, por exemplo, que não há uma inserção, né, dessa população, dessa mãe, que aí tem, às vezes já é filha de uma mãe que teve vários filhos, né? Que isso acaba contribuindo para se expandir, né, a problemática, porque você muitas vezes não tem como, são famílias grandes. E aí o que acontece? É, inclusive, não tendo a instrução suficiente, acaba perpetuando uma lógica de, de não se cuidar, às vezes, no momento certo e tal, das coisas que precisa e tudo mais. Então, a importância da educação também nesse processo de conscientização pessoal também, inclusive, né? Ainda que, né, isso não resolve nada, né? Não resolve nada porque são outras condições que envolvem muitas vezes o encarceramento, né? Não é especificamente apenas a educação. Então, mas esse dado eu achei interessante, né? Porque 2/3 são mães e 58% são mãe de mais de um filho, né? E aí como é que fica esse filho enquanto a mãe está presa, né? Está apenada? Como é que fica? Será que ele tem, por exemplo, as condições suficientes para estar se reproduzindo? Como é, por exemplo, às vezes o auxílio reclusão, né? Que muita gente fala, mas não entende o que é, né? E da importância dele para não manter em curso um ciclo de pobreza, né? Então, são alguns aspectos que apareceram no filme que me chamaram a atenção. Um outro aspecto que talvez que é interessante também, que talvez possa estar um pouco longe da gente, mas nem tanto, né? Eu acho que é um ponto interessante. É o que me chamou muita atenção saber, por exemplo, que o estado de São Paulo tem mais de 200 mil pessoas presas. Isso assim é uma questão é um absurdo, assim, sabe? 200 mil pessoas presas em um estado é algo, assim, de chocar a gente, porque é uma máquina de prender gente, assim. O estado de São Paulo é uma perversidade. O que também não é muito longe da gente, né? Eu não tenho dados de Sergipe, mas também a gente sabe que a polícia, inclusive de Sergipe, a própria lógica do estado de Sergipe também é um estado,
né, que tem aí dado maus exemplos, né, de como promover uma insegurança pública, né? Porque o que a gente também tem visto é um processo de insegurança pública, né? Desde a polícia militar, né, até a polícia federal, né? Vide o caso do Genivaldo aí, que foi preso, foi morto, né, foi assassinado dentro de uma viatura, né, da Polícia Federal, né? Foi assassinado, inclusive torturado, né, como uma lógica de tortura dentro com o gás dentro do camburão da Polícia Rodoviária Federal, né? Que fique claro. Mas isso é algo que não está longe da gente, né? Então a gente, inclusive, quanto professores, né, do Estado, e morando no Estado de Sergipe, né, colocando assim, é importante, inclusive, a gente observar mais essa situação, observar, às vezes, algum aluno, outro aspecto, alguma questão, e entender melhor essa situação, para que a gente possa, talvez, atuar melhor, né, enquanto educadores, para que de alguma forma a gente possa talvez ajudar a não se perpetuar esse ciclo de pobreza, esse ciclo de destruição e de barbárie. Ainda que eu entenda, por exemplo, que unicamente a educação não resolva, mas é uma arma que a gente tem, né? Uma arma que a gente pode usar. Essa arma a gente pode usar para contribuir na libertação da população. Uhum. Encerrou? Se eu puder, eu vou só fazer alguma indicação de algumas coisas. Posso? Para finalizar a minha fala aqui? Porque a título de introdução mesmo, assim, eu montei algumas indicações, né? Eu imagino que muita gente já conhece e tudo mais, mas tem, ainda que alguma pessoa a título de curiosidade e tudo mais, para se introduzir no tema, eu pensei em algumas músicas, né? Alguns filmes, né? A gente está, inclusive, debatendo um filme, mas eu acho que que muita gente deve ter assistido, se não assistiu, eu acho importante, né? Que marca a cinematografia brasileira, que é o próprio filme do Carandiru, né? Lá em 2003. Mas de música, por exemplo, eu destaco principalmente o álbum Sobrevivendo no Inferno, né, dos Racionais MCs, né, o grupo de rap, e principalmente a música Diário do Detento, né? Além do Racionais, tem uma galera aí do funk consciente, né? Mesmo no rap, tem, por exemplo, o Sabotagem, o Dexter, o Facção Central, né? Além de outros grupos também de rap que trazem a problemática, inclusive, do encarceramento e do crime, para a gente pensar de um outro modo. Alguns livros, né, a título de curiosidade também, principalmente ali a partir do Drauzio Varela, ele tem uma trilogia, né, de livros, que é o Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras, são livros também que podem ajudar também a gente pensar um pouco, né, o próprio livro de Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, ainda que com algumas ressalvas, mas é um livro que é, assim, importante para a gente trazer, né. E aí, assim, como a gente está numa live e muito provavelmente alguns geógrafos podem estar assistindo, né? Alguns debates, né, do ponto de vista de leituras, né? Do próprio debate do Estado, né? Então eu trouxe duas sugestões, na verdade, né? O livro Estado, Classe e Movimento Social, de Carlos Montanha e Maria Lúcia Durigueto, que é um livro introdutório, né, para quem quiser para quem se interessar, entender um pouco mais do debate de Estado, e um livro, né, que pode ser mais difícil, que é o do Estiva Mezzaro, O Para Além do Leviatã, né, que é ali publicado pela Boitempo no ano de 2021. Na Boitempo Editorial também tem a edição Estado de Sítio, né? Coleção Estado de Sítio, que apresenta alguns livros também. E aí aqui eu só vou fazer alguma sugestão de alguns canais no YouTube, né? Que talvez sejam interessantes para quem quiser depois procurar, que é o Jornal Antijurídico, né? O Tempero Drag, da Rita Von Hunt, eu imagino que alguns devem conhecer, principalmente o episódio Guerra às Drogas, foi um que eu assisti. Na TV Boitempo também tem um debate interessante sobre isso, né? O canal Tese 11 é um canal também que traz alguns vídeos para a gente pensar. E tem um vídeo especial que é o Punitivista, quem nunca, né? É um vídeo interessante também. E o próprio canal do Greg News, né? Traz também um debate do Guerra às Drogas. Nesse
episódio, principalmente, né? Então, aí para quem se interessar, depois pode dar uma olhada em algum desses filmes, desses vídeos e tudo mais, desses livros, a título de introdução na temática, né? Como eu estou dizendo, eu não sou especialista, não estudo o tema, mas para introduzir, né, esse debate, eu acho que acaba sendo importante. Além do próprio filme, que, né, o documentário, né, belíssimo, né, apesar de impactante, mas belíssimo, bem construído, que é o de Olha para Elas. Isso aí. Então, obrigado, Giovanni. Obrigado, Jéssica. Foi um debate muito proveitoso. Aproveitei bastante, anotei muita coisa aqui. Interessante, né? Foi uma aula, foi outra aula aí. Beleza. E obrigado também, agradecer pelo convite, né, mais uma vez, agradecer no início e agradecer também no final. Obrigado mais uma vez. Qualquer coisa, a gente está aí à disposição, né? Só já tem meu contato, pode falar comigo lá, que posso até demorar, mas vou responder. Tá bom. Até outra vez. Né? Vão ter próximos, tenho certeza. Valeu, valeu, até. Desligar aqui. Pera aí. Ah, deixa eu tirar um print da gente para ficar na capa. Pronto. Até mais.